Sejam bem-vindos ao 32º episódio do Juris Accelerator. Hoje o nosso tema é com aquele advogado que sente que o escritório anda, mas o escritório não cresce. Então você acorda todo dia se perguntando o porquê. Você não tem uma organização muito boa, você responde lead, você zera seu WhatsApp, você faz reunião, você faz petição, faz audiência e no final do dia parece que você trabalhou e nada mudou. O outro dia vai ser a mesma coisa. Isso acontece muito com advogados que ainda não delegam. Então, aquele advogado recém-formado, que está montando seu escritório agora, ou aquele advogado que já está trabalhando no escritório de advocacia como estágio e deseja iniciar o dele, são problemas que você vai enfrentar e todo empresário enfrenta. Não vamos colocar aqui o termo advogado enfrenta, vamos colocar o empresário enfrenta. Quando um advogado ele quer abrir o seu próprio escritório de advocacia, ele precisa entender que ele não vai ser só mais um advogado. Se você está trabalhando num escritório, estagiando, seu papel ali é peticionar, talvez fazer audiências, mas a partir do momento que você tem uma empresa, você tem que se preocupar com todos os setores dessa empresa. O setor de vendas, a parte jurídica, com certeza, o setor de atendimento, tudo isso engloba uma empresa. Então, o papo desse nosso episódio, 32º episódio do Juris, com muito orgulho dessa jornada que a gente está construindo de conteúdos para os nossos clientes e para futuros clientes também, é qual o momento certo de delegar. E claro, aqui a gente não vai falar sobre delegar a parte jurídica somente, tá? Nós somos especialistas em marketing jurídico, em vendas e em gestão. Então a gente não vai falar muito sobre termo técnico da parte jurídica, como é que você coloca um advogado para fazer petição enquanto o outro faz audiência. Não, aqui é como você delega o seu setor comercial para ele poder trabalhar. Então esse é o foco do nosso episódio. Bom, eu vou apresentar para vocês, acho que antes da gente levar esse papo adiante, um caso de um cliente nosso, um caso real, que inclusive é o Dr. Oswaldo, já fez diversos podcasts com a gente. E ele iniciou aqui, ele já tinha feito tráfego pago, entrou aqui com a gente até com uma estrutura legal, já com landing page, os anúncios rodando, só que a gente sabe que o problema não está em volume de lead. E eu comecei a perceber isso junto com ele, conforme o tempo de parceria foi passando, a gente fazia reuniões, não entendia o que estava de errado. Na verdade, eu já sabia. Só que quando um cliente entra aqui na agência, nós não jogamos tudo no peito dele, todas as informações. É uma construção. Então, primeiro o foco é explicar como as campanhas funcionam, depois os primeiros leads começam a chegar, você aprende a fazer gestão de lead, e aí sim você parte para um dia delegar esse atendimento, tá? Qual foi o caso do Oswaldo? Ele era um advogado que tomava conta de tudo, né? Ele e a doutora Mariana, que também já participou aqui de alguns conteúdos que foram para o nosso Instagram, e o jogo deles mudou quando eles adquiriram o CRM. CRM, gente, nada mais é do que um controle de relacionamento ou de jornada de compra do seu cliente. Você precisa ter uma gestão disso, entender dados. E a partir do momento que eles começaram a se organizar, entenderam a importância do follow-up, eles começaram a ter uma gestão mais eficiente do cliente, como consequência, mais fechamentos, tá? Então perceba que eles delegaram. Delegar não é sinônimo de você delegar para uma pessoa. Às vezes você delegar uma tarefa para uma ferramenta já é uma forma de delegar. Então eles tiraram aquela gestão do WhatsApp ou um controle à mão para uma planilha. Então aqui vem a primeira grande dica. Se você está muito atolado, seja no seu WhatsApp, seja até com petições da parte jurídica, se organize. A ideia de delegar, de você adquirir um CRM é se organizar. O primeiro ponto antes de você ter sucesso em qualquer setor da sua advocacia é ter organização. Esse é o primeiro ponto. Tenha organização de si próprio antes mesmo de contratar alguém. Porque se você não tem a sua própria organização, não espere que a pessoa que você vai contratar tenha ou que você consiga treiná-la para ter organização. Essa é a primeira grande dica que a gente dá. Então, para retomar, o caso do Oswaldo foi justamente esse. A partir do momento que eles começaram a delegar essa organização para um único sistema, para ter uma gestão visível de todos os atendimentos, as coisas começaram a acontecer, tá? Eu vou tocar num ponto, numa ferida, de muitos advogados que não têm ainda a sua própria equipe. A maioria dos advogados aqui da agência não tem uma estrutura muito grande.
Tá? E isso, gente, é um dado demográfico. Tem mais de 1.400.000 advogados no Brasil. Eu não concordo que a advocacia está saturada. Eu acho que isso aí é uma falácia, tá? Mas tem muito advogado, sim. E tem muito advogado que faz advocacia para ganhar dinheiro. E tem gente que faz advocacia porque gosta, tá? Os dois têm que ter resultado e conseguem ter no final das contas. Não tem nada de errado em só querer fazer advocacia para ganhar dinheiro, né? A gente vive num mundo assim. Mas qual que foi a ideia aqui? Eu vou falar com você, advogado, que ainda não tem estrutura. Você é o advogado empresário, né? Você é um empresário que cuida de tudo. Tem uma empresa, a gente fala. E quando você tem uma empresa, você tem que fazer tudo. Você tem que fazer um investimento, você tem que atender o lead, fazer a petição, fazer as reuniões. Então tudo é você quem faz. Qual que é a importância de você, antes de contratar alguém, conseguir fazer sozinho? Justamente para treinar. Essa é a grande diferença. Quando você contrata uma pessoa para o seu escritório, quando você começa a delegar uma função, você precisa saber fazer aquilo de cor e salteado. Esse é o primeiro ponto. Não espere que a pessoa que você vai contratar vai chegar ali treinada, 100%. Inclusive, isso aí é uma coisa que as pessoas falam muito no momento de uma contratação. Será que eu contrato uma pessoa com mais experiência? Ou será que eu contrato uma pessoa sem experiência nenhuma? A minha opinião, e até a do Flávio Augusto, que é um grande empresário e mentor também nessa parte de gestão e vendas, ele prefere uma pessoa que não tem experiência nenhuma em vendas. E eu acredito também nessa linha de raciocínio de que se você pega uma pessoa já com experiência, às vezes você pega vícios. Vícios de má organização. Às vezes a pessoa tem um costume ali que na verdade vai mais afetar o seu escritório do que ajudar. Então, contrate uma pessoa sem experiência, só que treine-a para ser um seu braço direito, para ser um segundo de você. Essa é uma forma muito mais inteligente de fazer uma contratação. E aí uma dúvida que vai surgir na sua cabeça também, advogado que está pensando em contratar, faz tudo sozinho. Eu contrato um estagiário de direito, eu contrato uma pessoa focada em vendas. Tudo vai depender muito do momento da sua advocacia. Se você está atolado de processos, petições, já está fechando vários contratos, né, no boca a boca ali, no offline, eu recomendo que você contrate sim um estagiário, porque ele vai conseguir te ajudar tanto na parte de vendas, como também na parte jurídica, se você precisar de ajuda. Agora, se você é aquele advogado que não tem clientes, não faz o menor sentido você contratar um estagiário. Você não vai ter trabalho para ele ali. Então faz mais sentido você contratar uma pessoa especialista em vendas ou uma pessoa que tem pelo menos essa... que vocês sabem que venda é energia, né? A gente consegue perceber de longe uma pessoa que tem perfil para ser um bom vendedor e pessoas que não. Não significa que você não pode aprender a vender. Ninguém nasce com um dom de vendas. Isso tudo pode ser aprendido, né, ao decorrer da sua jornada. Então é muito melhor que se você está precisando vender mais, ter mais clientes, você contrate uma pessoa que tenha essa energia, que saiba se comunicar, que seja proativo, né? Uma pessoa que não vai ficar esperando o cliente tomar a decisão. Então tudo isso você vai conseguir sentir na hora de uma entrevista. E pensando nessa pessoa, lembre-se acho que a pauta dessa nossa conversa é a organização, tá? Procure uma pessoa bem organizada. A partir do momento que você vai delegar o seu atendimento aos leads, você precisa ter uma pessoa bem organizada para isso. Mas vamos lá. Qual que vai ser a função dessa pessoa? Essa pessoa que você vai delegar, ela vai fechar o contrato, você vai pagar comissionamento por fechamento de contrato. Essa vaga, gente, é uma vaga conhecida como SDR. É a pessoa que qualifica o seu cliente para comprar de você. Se você faz tráfego pago hoje, advogado, você já deve saber que essa questão de lead quente, lead frio não existe. Lead é lead. Existe uma diferença de lead e de cliente. Coloca cada um aqui num lado. Vamos colocar o cliente como aquela pessoa que compra, ela já está mais aqui no fim da jornada, e o lead é aquela pessoa que acabou de mandar uma mensagem para você. Qual que é o papel do seu SDR? Transformar o lead no cliente. Então perceba que tem uma jornada aqui. O seu SDR ele vai acompanhando, ele pega na mão do lead, ele vai acompanhando essa jornada de compra até o momento que ele vira um cliente. O que é se tornar um cliente? É uma pessoa considerando comprar de você. Hoje é difícil você vender para a pessoa que vem do tráfego pago, da internet, porque essa pessoa não te conhece. Ela não quer contratar você.
Ela está tirando dúvidas. Pensa quando você vai comprar o seu carro. Você visita várias concessionárias, fala com diversos vendedores. Você não entra numa concessionária, entra num carro e compra. Vai depender da sua experiência. Você foi bem atendido? Te ofereceram um café? O vendedor soube se comunicar com você? Ele te apresentou várias opções? Ou você entrou na loja de carros, sentou no carro, ninguém te atendeu e você foi embora? Pensa na sua advocacia assim. A pessoa que está procurando comprar um carro, ela é um lead. A pessoa que voltou 2, 3 vezes na mesma loja porque o vendedor ligou para ele voltar, porque surgiu uma promoção interessante, essa pessoa é um cliente. Então pense nisso para a sua advocacia também. Transforme leads em clientes, guiando ele nessa jornada de compra, nessa tomada de decisão. Todo lead é frio, gente. Não existe isso de lead quente. Ninguém vai entrar querendo contratar o seu serviço. Então a vaga dessa pessoa, para resumir tudo que eu falei, é transformar um lead num cliente, ajudando ele a tomar essa decisão. E como que essa pessoa vai fazer isso? Para não entrar em muitos tópicos também de técnicas de venda, que é papo para outros episódios, essa pessoa, de forma bem resumida, ela vai basicamente pegar o seu lead e fazer follow-up. Se a gente for resumir essa questão de transformar lead em cliente, é follow-up que resolve, tá? Follow-up é aquele ponto onde a pessoa manda uma mensagem, ou não responde, ou não enviou os documentos, e essa sua pessoa que você contratou vai ficar entrando em contato com esse seu lead até o momento que ele decide marcar a reunião com você e realmente partir para o momento de assinatura do contrato. Então a vaga dessa pessoa é para isso. Então, para a gente contextualizar essa segunda etapa aqui da nossa conversa, esse seu lead, ele precisa ser aquecido, tá? E a partir do momento que o teu lead vira um cliente, ou seja, a partir do momento que ele marcou uma reunião, é onde entra o comissionamento muitas vezes, tá? Aqui esse comissionamento ele não vem por fechamento de contrato, e sim por reunião qualificada agendada. Seu SDR pega ali todos os seus leads que você recebeu, filtra os melhores para uma reunião, e a partir dessa reunião agendada que você comissiona para dar uma dica final ali nesse ponto inicial de contratação. Eu vou passar para vocês mais um case, né? Foi um case de um cliente que virou cliente, mas antes de entrar ele fez uma reunião comigo para poder tirar algumas dúvidas, né? A gente faz isso com alguns dos nossos clientes. E ele falou o seguinte para mim: Igor, eu já fiz tráfego pago certas vezes, só que foi muito frustrante para mim, porque eu precisava atender 100, 150, 200 pessoas para fechar ali 10 contratos. Né? Advogado, a média do tráfego pago, a conta tem que fechar no 5%. Se a conta não está fechando no 5%, o que significa a conta fechar? Lucro. Tá? Ou pelo menos pagar o investimento ou ter lucro. Essa conta tem que fechar no 5% de conversão. Então, a cada 100 leads, 200 leads que eu recebo, eu vou fechar 5% e esse faturamento tem que te dar lucro. Basicamente é isso. Isso não dá para você fugir. Tá? Você tem sim que atender um grande volume de pessoas para fechamento de 5, 10 contratos ali, pelo menos 100, 150 leads. E ele falou o seguinte para mim: Igor, eu não quero essa ideia de volume. Né? Eu quero atender 10 leads por mês ali e fechar 5 contratos. E sendo bem sincero, gente, se fosse fácil assim, eu trabalho com marketing jurídico desde 2021, a RPF abriu esse nosso nicho, né? Se especializamos em marketing jurídico. Se fosse fácil assim, nós mesmos já teríamos feito advocacia, estaríamos nos formando agora, pegando a OAB e ia todo mundo ficar milionário. Não é assim, não é assim. Se você entrou no tráfego pago, você arrumou um problema para a tua cabeça. Só que tudo é difícil, né, gente? Basta você escolher qual vai ser o seu difícil. Se você quer que o seu escritório cresça, você vai ter um custo-benefício para isso sim. Qual que era o custo-benefício da advocacia offline? É você depender de indicações e não ter previsibilidade. Isso tinha um custo. Esses dois aqui são os maiores custos. Falta de previsibilidade, você não sabe quando alguém vai te indicar. Mas qual que é o benefício? Todo cliente que vende indicação fecha. Quando você começa a fazer tráfego, você também vai ter um custo-benefício. Qual que é o custo? Investimento, emocional, a frustração, tudo. Mas qual que é o benefício? Previsibilidade, você sabe, você consegue definir meta de faturamento, você sabe quanto que você vai investir para quanto você vai fechar. Vale muito mais a pena numa balança. Né? Então o caso dele foi justamente esse: Igor, eu quero atender 10, fechar 5. Eu falei o seguinte para ele: bom, dá para você fazer isso, mas você precisa delegar para alguém. Não dá para você fugir dos 100, 150 leads. Você precisa disso. Qual que é a ideia de contratar uma pessoa? Você coloca uma pessoa para fazer o atendimento, ela vai receber os 100, 200 leads,
e vai marcar 30 reuniões para você. Dessas 30 reuniões, 20 vão evadir. 15, vamos colocar 15. 15 pessoas vão marcar e não vão comparecer. As 15 que você fizer a reunião, você vai fechar com 3, 4. Tá aí. Você fez suas 15 reuniões, fechou seus 4 contratos. Mas você entende a importância de ter os 200? Porque se você não tem os 200, você não tem suas 15 reuniões, os teus 4 contratos. Então essa é a importância de delegar. Colocar uma pessoa para fazer esse papel não mais pesado, mas é um papel que é fundamental para você ter o seu fechamento. Tá? Imagine um funil aqui, todo mundo fala de funil de vendas, eu acabei de explicar um funil de vendas para vocês, sem mencionar funil de vendas em um único momento. Se você quer crescer, você tem que parar com essa desculpa de não tenho tempo. Não é que você não tem tempo, todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia. A questão é o que é prioridade para você e o que é foco. Você precisa de foco. E o foco normalmente vem quando a gente se organiza, delega uma parte e começa a cuidar de outra. O advogado que faz a empresa dele andar não faz a empresa crescer, gente. Você precisa delegar para essas pessoas fazerem sua empresa andar enquanto você pensa em fazê-la crescer. Isso aí é o básico que todo bom advogado que está se tornando um empresário deveria saber. Se você está iniciando, ou se você é um advogado já muito experiente, está pensando em começar com tráfego pago, é claro que você pode fazer o seu próprio. Nós damos diversas dicas aqui sobre quais plataformas, como é que você começa nos anúncios. Só que esse nosso episódio, ele não vem só para a parte de delegar o comercial. Hoje, você delegar o seu tráfego pago e o seu marketing também é uma vantagem. Até porque você não vai ter que ficar se preocupando com otimização de campanha, estratégias de marketing, como que você atrai clientes de forma assertiva, como que você se posiciona. Então, delegar isso é muito importante também e é para isso que a RPF existe. Nós somos um hub de soluções para os nossos clientes. Nós não fazemos tráfego pago e post nas redes sociais apenas. Isso faz parte da estratégia de todo um hub de soluções que a gente apresenta. Que hub é esse, Igor? Então, além do tráfego, que é uma parte importantíssima de atração de clientes, nós também oferecemos esse posicionamento e fortalecimento de marca, um treinamento de vendas, que é o próprio Juris Accelerator, além da minha assessoria, e em breve também lançaremos no mercado o nosso CRM. Eu vou falar de forma breve, porque é um projeto que vai ser finalizado, não posso dar muitos detalhes aqui, não tenho essa permissão pela diretoria, mas nós vamos lançar o nosso próprio CRM, uma plataforma de espelhamento de WhatsApp, onde você vai poder ter um controle melhor dos seus atendimentos, dos seus clientes, do seu escritório, do seu faturamento, tem diversas funcionalidades e vai entrar como um pilar desse nosso hub de soluções também. Fiquem atentos que em breve nós divulgaremos mais detalhes sobre esse CRM e se você tem interesse em entender como o nosso trabalho funciona, nós temos os nossos canais de contato, eu vou pedir para a produção colocar aqui embaixo, nosso Instagram, lá você vai encontrar o nosso site, o WhatsApp para contato, agende uma reunião com um dos nossos especialistas que você vai conseguir entender melhor como as coisas funcionam. Se esse episódio te ajudou, compartilhe esse conteúdo com aquele advogado que está tentando fazer tudo sozinho e siga nosso perfil para receber mais episódios como esse.